Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para nossa reflexão de toda quinta-feira. Tudo bem com todos? Desejando que estejam bem, com bom ânimo, nós vamos à nossa prece para iniciarmos a reflexão desta noite. Senhor Jesus, amigo de sempre, aqui nos encontramos em Teu nome, Senhor, iniciando mais um momento de estudo. Precisamos, Jesus, do Teu amparo, da Tua inspiração. Te pedimos a presença amiga, que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, a reflexão de hoje está no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre família. Pensemos, o que entendemos por família? O que você entende por família? Você sabe que além da família corpórea, aquela que se faz pelos laços de sangue, existe também a família espiritual? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, baseados nos itens 5, 6, 7 e 8 do capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesses itens, Allan Kardec trabalha um encontro dos discípulos, de seguidores de Jesus e da família de Jesus com o próprio Jesus. Vamos ver o que Marcos e Mateus anotaram a respeito desse encontro. Diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus amigos, nós vamos encontrar essa passagem em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35, além de em Mateus também. Então, para quem conhece a vida de Jesus, esse comportamento dele é estranho. Jesus parece ignorar a própria família, porque nessa reunião que acontece em casa, a família de Jesus, sabendo que ele estava ali, procura por Jesus e quer falar com ele. Só que havia tanta gente na casa onde Jesus estava tentando fazer a sua refeição, havia tanta gente ali em volta que sua mãe e seus irmãos não conseguiam chegar até ele. E quando informam a Jesus que eles estão do lado de fora, chamando por Jesus, o que Jesus responde? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então parece
que Jesus está ignorando a própria família. E isso, à primeira vista, nos soa muito estranho, porque toda a vida de Jesus, todos os seus ensinos foram baseados no amor, no acolhimento, no perdão, na libertação de preconceitos. Então, há algo além dessas palavras e que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, para um homem que exemplificou o amor, como Jesus fez, isso causa uma admiração. Embora os irmãos de Jesus não tivessem simpatia ou afinidade com ele, embora ainda os ensinamentos de Jesus não tocassem os corações dos próprios irmãos dele, e isso está registrado por João no capítulo 7, versículo 5. João anota assim, que eles não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Então, embora seus irmãos se comportassem dessa maneira, Jesus sempre os amou, porque Jesus ensinou o amor ao próximo. Jesus viveu esse amor ao próximo. E nós sabemos que Jesus não perdia oportunidade de ensinar. E nessa oportunidade, Jesus ensina sobre a família, apresentando a família pelos laços de sangue e a família pelos laços espirituais. Allan Kardec explica que há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As famílias pelos laços espirituais são duráveis. Allan Kardec diz que elas se perpetuam no mundo espiritual e podem se reunir em outras encarnações. São uniões, são afetos que se purificam e, por isso, fortalecem seus laços. Diferente das famílias pelos laços corpóreos. Essas são frágeis, se extinguem com o tempo e muitas vezes já na existência atual elas se dissolvem moralmente. Embora estejamos falando aqui de famílias espirituais, né? Pensemos, o que promove o vínculo entre as pessoas? O que promove a união entre os seres? É o parentesco? São os laços de sangue que promovem esse vínculo entre os seres? Ou será a afinidade, a simpatia que existe entre elas? Nós sabemos que o vínculo se estabelece pela afinidade, por essa simpatia. Nós temos exemplos de afetos e simpatias que não acontecem na família. Então, nós verificamos que os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. E por quê? Que laços de sangue, estarmos numa família biológica,
não estabelece vínculo, porque nós somos espíritos. E os espíritos já existiam antes da formação do corpo. Nós tivemos outras vivências e trazemos conosco emoções, sentimentos, gostos, aptidões. Trazemos uma bagagem milenar. Os nossos pais fornecem o nosso corpo e vão nos ajudar, nos auxiliar no nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Allan Kardec ainda explica assim: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se revelam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Provavelmente, meus irmãos, o caso de Jesus com seus irmãos, não é? Espíritos que se reuniram numa mesma família e completamente estranhos uns aos outros. No caso, os irmãos de Jesus mais estranhos para com ele, porque Jesus os conhecia, como conhece a todos nós em humanidade. Nós somos aquelas ovelhas que estamos sob os cuidados de Jesus, ovelhas que Jesus vai devolver resgatadas, né, a Deus. Então, Allan Kardec diz que mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses membros da família, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo. E aí é uma provação. Essa relação serve como provação para ambos. Os verdadeiros laços de família não são os de sangue, mas sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Isso prende os espíritos, isso os une. Essa afinidade, essa simpatia, essa comunhão de ideias, de ideais, isso prende os espíritos, une antes, durante e depois das encarnações. Então, duas pessoas nascidas de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. São pessoas que se buscam, sentem prazer por estarem juntas. Essas são da mesma família espiritual, por conta dessa comunhão de afeto, né, de pensamentos. Mas então, meus irmãos, voltando à fala de Jesus, quando ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava dizendo que aqueles que faziam a vontade de Deus eram a sua família pelos laços do Espírito. Os irmãos de Jesus o tratavam com hostilidade. Diziam que ele tinha perdido o juízo. Família pelos laços consanguíneos apenas, mas não pelos laços espirituais. E sobre Maria, sua mãe?
Nós sabemos do amor que unia Maria e Jesus. Encontramos em várias passagens evangélicas demonstrações desse amor, dessa ternura entre Maria e Jesus. Nós encontramos também o ensino de Jesus sobre o honrar pai e mãe. Então, mais uma vez aqui, nós temos provas, né? Citamos ensinos de Jesus e comportamentos que demonstram, afirmam esse afeto, esse amor entre ele e sua mãe é recíproco, né? Sabemos que Maria é um espírito de evolução extraordinária. Tanto assim que o espírito Gabriel, aquele anjo Gabriel, que foi enviado por Deus para anunciar a Maria o nascimento de Jesus, falou assim para ela: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Então, é a confirmação, é a prova de que Maria era esse espírito sublime e fazia parte da família espiritual de Jesus, né? Porque ela fazia a vontade de Deus. E na passagem que abre esses itens estudados hoje, Jesus diz aqui que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, pelos laços da família espiritual, mas não dispensados os diferentes dos laços de amor que Jesus tem por toda a humanidade, né? Pela demonstração de amor que Jesus tem por nós. Então, meus amigos, nessa oportunidade, nesse encontro de sua família com os discípulos e Jesus, nessa oportunidade do questionamento dos que estavam ali com Jesus a respeito da presença dos familiares seus, Jesus generaliza o ensino. Jesus não chama atenção só para seus irmãos, dizendo que eles, não fazendo a vontade de Deus, não fazem parte da família espiritual dele. Jesus generaliza o grupo e, com aquelas interrogações, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus como grande pedagogo que foi e é, ele usa dessas perguntas para promover nos que estavam ali ouvindo ele, promover uma reflexão. Jesus conduz o raciocínio dos presentes ali para que percebam algo acima do terra a terra. Jesus está encaminhando o raciocínio deles para coisas mais abrangentes. A família vista por um outro patamar. Então, nessa passagem, Jesus aproveitou a situação para esclarecer que, antes de qualquer parentesco biológico, todos somos irmãos na paternidade divina. E que o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias e não os laços de sangue. Não houve indiferença, não houve desprezo em relação à sua mãe e a seus irmãos. Jesus apenas destacou a irmandade de todos como filhos de um mesmo Pai. Nós temos aqui um outro exemplo onde Jesus demonstra essa irmandade, essa família universal
para a qual nós caminhamos. No momento da cruz, Jesus demonstrou seus cuidados, sua solicitude, seu amor em relação à sua mãe, conforme foi anotado por João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, onde diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo cuida de Maria. Não é o que acontece? João leva Maria e cuida de Maria. Maria fica sob os cuidados e atenção de João. João como filho, Maria como sua mãe. Então, mais uma demonstração da lição de Jesus, né? Nesse ensino de família universal. Então, aprendamos, né, meus amigos? Aprendamos com esse exemplo a sermos irmãos, a sermos pais, mães de qualquer um. No momento em que alguém estiver necessitando de um irmão, de um pai, de uma mãe. A lição que nos cabe retirar dessa fala evangélica de Jesus é de que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte desse grupo gigantesco são nossos familiares. São nossos pais, são nossas mães, são nossos irmãos. Nós somos fiéis à nossa família biológica, é válido, mas não podemos nos fixar nessa família para ignorarmos a grande família que é a humanidade. Temos respeito para com o nosso pai, para com a nossa mãe, respeito para com nossos irmãos, mas encontramos pelo mundo afora tantas outras mães que nos amam, tantos outros pais que nos querem bem, tantos irmãos que convivem conosco e se relacionam conosco melhor até do que muitos irmãos biológicos. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Se falarmos em termos físicos, não temos dúvida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos têm nomes definidos. Mas a lição de Jesus não era para aquele momento, era para todos os tempos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos estão na humanidade. E, meus amigos, fechando aqui o nosso raciocínio, nossa breve reflexão, nós trazemos um comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, que está no livro O Consolador, pergunta 342. É perguntado a Emmanuel o seguinte: a resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incentivo à edificação da fraternidade universal? E aí, Emmanuel responde assim: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue. Vejam bem, meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho, né? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, a exemplo
do relacionamento de Jesus e seus irmãos. Os irmãos de Jesus não o amavam, né? Como alguns de nós somos tão orgulhosos pelo sobrenome da nossa família, pela história da nossa família, pelas conquistas. Isso tudo é tão passageiro. Isso tudo não tem o valor pro crescimento, pro desenvolvimento moral, integral do espírito, né? São laços frágeis, são laços que se extinguem quando construídos sob esses valores. Então, Jesus está falando sobre essa precariedade dos laços de sangue quando desprovidos de amor. Porque Emmanuel continua, ele diz assim, repetindo um pouco: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, ou seja, à família. A fórmula do amor não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, é a questão de nós ultrapassarmos muralhas, não é? Territórios, e nós estendermos esses laços de amor que muitas vezes estão limitados aos membros da família, quando nós apenas atendemos aos nossos, privilegiamos os nossos, em detrimento do outro. Os nossos, como nós mesmos, podemos estar abarrotados de coisas e sentimentos. E nós, nessa visão mesquinha, nessa precariedade de laços de sangue, nos detemos nesse núcleo e não vencemos, transpondo a barreira da família, indo para fora, né? Desenvolvendo simpatia, cultivando afeto para com os semelhantes de um modo geral. O que nos sustenta moralmente, o que nos garante proteção e acolhimento são os laços espirituais, são os laços de amor. Nós só teremos segurança no mundo se esses laços vencerem fronteiras. Diferente disso, estaremos sempre correndo algum tipo de risco, segurança física, né? Desarmonia emocional, algum tipo de desajuste, de violência, de desrespeito. Então, para que a gente tenha segurança no mundo, a gente precisa vencer os muros do nosso lar, da nossa família e desenvolver, cultivar amor, simpatia, afeto no mundo. Nós estamos nesse exercício de transpor
os muros da família biológica, para a família maior que é a humanidade, em benefício de todos. E meus amigos, se realmente desejamos um mundo melhor, com valorização da vida, com justiça social, um mundo onde haja respeito pelos sentimentos alheios, onde haja fraternidade nas relações, cuidados com a flora, com a fauna e outras coisas. Se nós realmente desejamos esse mundo melhor, precisamos nos ver e viver como uma grande família universal, corrigindo tanta vaidade de grupo, de família, tanta vaidade, tanto egoísmo que nos isola no grupo de família, limitando o nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto afetivo. E Jesus ensinou isso também, a ampliarmos laços de amor, a amar o próximo, e esse próximo está no mundo. Meus irmãos, essa era a nossa reflexão, nossa breve reflexão em torno desse tema. Nós estamos encerrando nesse momento, agradecendo a atenção de todos, a participação e, acima de tudo, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de lermos, de ouvirmos essas lições todas, que são um roteiro para a nossa felicidade, um roteiro para a edificação de um mundo melhor. Então nós agradecemos. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, amigo de sempre, muito agradecidos, Senhor, por esse momento. Ajuda-nos, Jesus, a guardar essa reflexão e a vivê-la, Senhor. A vivê-la diariamente, vencendo barreiras internas nossas, vencendo tanto capricho, tanta vaidade, tanto egoísmo e desenvolvendo, Jesus, em nossos lares mais carinho, mais afeto, mais compreensão, Senhor, desenvolvendo amor, desenvolvendo humildade. Nos ajude a viver com mais simplicidade, Senhor, e a ter a coragem, a decisão, o bom ânimo de onde estivermos no mundo, desenvolvermos esses laços, Senhor, de amizade, de simpatia, de bem, Senhor. Seja conosco, Jesus, e nos ajude a estarmos contigo, Senhor, mais vezes. Que a tua paz nos envolva, agradecidos, que assim seja.